Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mantralizando Raio de Sol. Eu sou a Raide Artemis, iniciada no clã das 13 abuelas originais, e hoje estou iniciando essa live para trazer um aquecimento aqui para o curso de tarô que eu estou abrindo. Então ele está muito abundante. Desde já venho chamando vocês, venho fazendo esse convite para adentrar nos mistérios da profundidade do tarô, para entender como essa magia do tarô na nossa vida, né, como que ele funciona, como que você aprende a decifrar a numerologia, a simbologia, a cromoterapia do tarô, né? Ele tem todo um pensamento ali, e dentro desse curso eu vou abrir para vocês tanto conexão com o tarô e os signos, tarô e a astrologia, o tarô e o zodíaco, né? Vou ensinar para vocês a como aprofundar nos portais que a gente abre dentro do tarô, quais os elementos que o tarô carrega, né? Como que esses elementos funcionam na nossa vida. Então, esse curso vai ser muito próspero, vai ser abundante, vai ter ervas, né? Então, eu vou trazer para vocês no curso ervas que você pode usar com as cartas determinadas do tarô para você poder avaliar a situação e trazer para a pessoa um direcionamento, um preparo, né? Pedras que vão auxiliar na comunicação, que vão auxiliar no espiritual, banhos que vão auxiliar no descarrego, na limpeza. Então o curso está muito próspero, venho chamando vocês para participar, tá? Então hoje é o aulão gratuito que a gente vai fazer. Eu vou lançando as aulas, algumas vocês vão ver, algumas eu vou liberar para o público, para todo mundo ver, tá? Vai ser gratuita e depois vai ficar guardada. Só quem acessar o curso, quem pagar o curso é quem vai receber essas aulas, tá? Então é um curso autônomo, criado por mim, canalizado, estudado, com auxílio do meu marido também. Então é muito tempo que a gente está se dedicando a esse curso, né? Clareza emocional, né? Você trazer uma experiência como essa, que é o tarô, que é antigo, que tem as suas raízes, que tem estrutura, né? Que tem conhecimento real para passar, leva tempo. E esse tempo para mim, além de demorar minha vida inteira, né, dentro dos saberes, dentro de entender as coisas, dentro de buscar o espiritual, de ter algum contato com o espiritual, isso já levou minha vida inteira, né? Mas dentro, ativamente trabalhando no espiritual, já levou 4 anos da minha vida, né? Para mim chegar aqui agora e poder falar assim para vocês que tem um curso, que ele foi estudado, que ele foi aprofundado, que ele foi compreendido, que tem toda a métrica de como ele tem que funcionar, né? Então é isso, é um curso que eu espero que vocês gostem bastante. Vai sempre estar em aprimoramento, sempre vai estar tendo novos catálogos, novos pontos de vista. Vou trazer a energia do tarô junto com os chakras, como é que isso funciona na prática, como que funciona essa conexão do dia a dia. O que é o tarô? O tarô, ele é a jornada do herói. E como que essa jornada se constrói? Como que foi chegada até esse ponto do tarô existir, né? Então o tarô como a gente conhece hoje, ele apareceu lá na Itália no século XV,
mas ele é derivado da astrologia, ele é derivado da alquimia, da magia, da cabala, né? Então, para ele chegar nesse ponto, muitos ancestrais passaram por ensinamentos que vão trazer até ele, né? Foi estudado pelos nossos ancestrais, foi compreendido, é a história que nossos ancestrais viram repetidamente na natureza, repetidamente nos astros, né? Então o tarô, ele conta uma história muito grande, a história do nosso ano, a história da nossa semana, né? O tarô, ele conta a história do nosso inconsciente, do nosso coletivo, do meio social que a gente vive, né? Então o tarô, ele é uma ferramenta muito profunda, que tem que saber perguntar, né? Esses dias eu fiz um post lá no Instagram, se vocês quiserem, segue lá no Instagram, tem bastante conteúdo, muito interessante. E aí eu fiz um post falando sobre a necessidade de você saber perguntar pro tarô, né? Como que você pergunta pro tarô? Que tipo de pergunta que você faz para ele? Que tipo de pergunta que você vai entender, né? O que o tarô tá querendo dizer ali. Então, isso tudo eu vou desvendar para vocês, tá? O tipo de pergunta que a gente faz pro tarô são perguntas que estão relacionadas àquilo que a gente quer. Por exemplo, amor, né? Fulano gosta de mim? Isso é uma pergunta que realmente você quer saber? Isso realmente é o que você precisa, né? Porque quando você para pensar direitinho, não é melhor dentro do tarô, já que ele é uma ferramenta que vai traduzir a vibração, a energia, a emanação da relação de vocês, né? Acho que a maneira mais correta de fazer essa pergunta é: como que vai ser se a gente ficar bem, se a gente ficar junto, né? Porque você vai ver como seria a trajetória da relação de vocês até vocês ficarem juntos, e se isso vale a pena, né? Então você abre esse espaço para o tarô ele responder de forma mais ampla. Porque se você perguntar, por exemplo, ele gosta mesmo de mim? Sim, ele pode gostar de você, mas e as atitudes dele? Será que ele vai ter as atitudes que você quer? Será que ele simplesmente não vai abafar o que ele está sentindo, o que ele quer de você? Porque quantas vezes a gente não vê pessoas por aí que amam desmedidamente, mas nunca falam nada, a famosa paixão platônica, né? Então é muito comum a gente ver por aí pessoas que se apaixonam, vivem de paixão platônica, manda sinal para o universo, emana que apareça no sonho, mas na hora do vamos ver, essa pessoa não vai fazer nada. É muito comum ver isso, né? Então essa pergunta de eu gosto dele, ele gosta de mim, é muito rasa pro tamanho da grandeza que o tarô pode te trazer de informações e possibilidades. Porque o tarô, ele é uma ferramenta que não é adivinhei aleatório, ele tem um porquê de estar acontecendo, ele vai captar as emanações que você está emitindo, ele vai trazer possibilidades. Então ele vai falar assim: se você for pelo caminho da esquerda, você vai se deparar com uma situação X. Por exemplo, você vai ser provado e vai ter que mostrar o seu potencial no financeiro, porque eles estão querendo que você movimente o teu lado de comércio, de saber falar com as pessoas. Então você vai passar por uma prova indo pela esquerda, e é uma prova da própria espiritualidade, o tarô vai falar isso. E se você for para a direita, você vai passar
por um ciclo repetitivo, aonde você vai ter que ver alguma coisa que tá te atrapalhando, para que você enxergue essa situação e pare de se atrapalhar. Entende? É isso que o tarot faz. E ele também traz ali a energia de comunicação com o teu espiritual, né? Quando você vem chamando essa energia de forma espiritual, você consegue ele se comunicar com seus mentores através do tarô, e os seus mentores vão se comunicar contigo passando um conselho, né? Passando uma clareza, passando um alerta, né? Acontece bastante. O que mais que o tarô faz? Por exemplo, tem o templo de Afrodite. Ele vai falar para você os pensamentos do seu ser amado, o emocional, o sentimento do seu ser amado. Vai falar para ti o desejo sexual que esse ser amado tem para com você, o avanço que ele quer trazer para você, qual o destino, qual a possibilidade de futuro que vocês podem ter se vocês seguirem determinado caminho. Entende? É bem interessante. Mas hoje eu trouxe para vocês aqui o complemento da aula de ontem. Então, vai ficar gravado no YouTube. Volta lá, vê a aula de ontem, tá bem explicadinho, bem interessante. A gente estava falando sobre o louco, né? E hoje eu vou trazer um complemento bem interessante aqui para vocês. E vai ficar gravado essas aulas, tá? Esse aquecimento vão ficar gravado. Depois eu vou ver direitinho como que eu vou organizar isso. Mas toda segunda e terça eu pretendo estar aqui vindo com conteúdos para vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre os problemas que acarretam o mundo, né? Que a gente enxerga, que a gente consegue ali falar de maneira rápida. Eu cataloguei alguns problemas aí pra gente resolver, pra gente enxergar. Então, 9 probleminhas aqui que eu cataloguei pra vocês, pra gente raciocinar. Pera aí que tem gente... Aí, travou, destravou. Pra gente raciocinar, né, sobre os problemas que a gente enxerga de maneira rápida no mundo, assim. Você fala, nossa, isso aqui pega todo mundo, entende? Pega a grande maioria, né? Que grande maioria, grande massa é o que nos acarreta. Primeira, que é a falta de prosperidade, né? Quanta gente não tem prosperidade, não sente dentro de si a prosperidade, né? Então, e o que é a prosperidade? Alguém sabe falar? Né? O que é a prosperidade? Eu tô buscando entender, estou buscando aprimorar, né? Mas a gente vê muito essa sensação de vazio, de não se sentir próspero, de não sentir que as coisas estão indo para frente, né? Uma certa estagnação, uma certa improdutividade, uma falta de olhar para as coisas e ver que aquilo está sendo próspero no sentido de estar dando produtividade, de estar sendo lucrativo, de estar fazendo crescer, de estar fazendo aprimorar, de estar preenchendo, né? Então uma falta de sentir saciedade, né? E a gente está realmente na era do consumo rápido, né? É o consumo rápido da tecnologia, da internet, do fast food, da comida rápida, de micro-ondas, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Você pede pelo aplicativo e o mercado vem te trazer a compra, né? Tudo é muito rápido. Então, quanto mais rápido as coisas são, nosso cérebro ele já enxerga
já recebe milhares e milhares de informações por segundo, né? Instantaneamente, automaticamente, naturalmente. E aí quando a gente chega com esse monte de bombardeio de informação instantânea, né? A gente superfatura o nosso cérebro. A gente cobra mais do nosso cérebro do que a gente consegue dar. Por quê? Porque fica tudo super sobrecarregado, nervoso, né? Cai essa energia, essa... Como que é o nome do hormônio da raiva, da tristeza? Cortisol, isso. O cortisol cai no sangue e aí libera isso para todos os seus órgãos. E aí você começa a ficar super, hiper, mega estressado. Todas as células do teu corpo sentem o cortisol. E aí você começa a entrar em várias neuras e começa dentro da sociedade a desenvolver vários problemas, né? Por quê? Porque você está estressado com tanta informação, porque você não tirou um tempo para pensar, porque você não descansou sua mente, porque você não se sentiu próspero, porque você não sentiu rendimento, porque a vida é difícil, porque a vida cobra, porque você se cobra, né? Então, primeiro de tudo que a gente enxerga no dia a dia é a falta de prosperidade, que traz esse vazio, né? O segundo de tudo é que a gente já tá falando é o vazio sentimental. Vazio aonde emocionalmente nada preenche, né? A vida fica sem sentido, não tem sentido algum, não tem rumo. Você não sente nada especial por ninguém, nem por nada. A apatia reina, né? E a apatia, ela tá ligada muito à preguiça também. Então, a preguiça, o medo, o vazio começa a tomar conta, né? A depressão começa a tomar conta. E aí a gente vê cada vez mais jovens impossibilitados, porque eles estão super ansiosos, porque eles estão super estressados, porque eles estão super estimulados e não sabem o que fazer com tanto estímulo, né? E aí é chegado esse momento que a gente chega nesse ponto de se sentir no buraco negro, que é isso tudo, né? Que é a falta de fitoterápicos na nossa vida, né? Porque a gente se desligou da natureza. E aí isso cobra muito na nossa vida. Isso cobra no nosso dia a dia. Isso cobra na nossa mente. Isso cobra no nosso espírito, no nosso corpo físico, né? Na saúde. E principalmente, gente, eu não me lembro agora, na próxima aula eu trago pra vocês, tá? Que existe um estudo que fala sobre a natureza soltar uma determinada substância que a gente absorve através da respiração. E essa substância, ela é capaz de trazer dopamina, o equilíbrio da dopamina, né? De trazer calma, de fazer a gente entrar em clareza, né? E de fazer a gente entrar num processo de redução de doenças mesmo, entende? Na próxima aula eu trago para vocês tudo certinho, como é que funciona, né? Mas eu só tô comentando aqui por cima para você entender que a nossa vida precisa da natureza. E quando a gente não está próximo da natureza, principalmente dentro de uma sociedade onde tudo está de certa forma poluído, desnutrido, desamparado, né? A gente acaba sentindo isso na nossa pele. A gente acaba sentindo isso no nosso dia a dia, né? A gente
acaba sentindo isso no estresse, no cortisol que aumentou, que foi para todo o sangue, que fez o corpo enrijecer, né? E isso traz vazio sentimental, faz a vida ficar sem sentido, né? O terceiro caso aqui, que a gente vê muito no dia a dia, é a insatisfação profissional. Pessoas que crescem numa sociedade difícil de lidar, aonde quem não tem dinheiro não tem vez, aonde moradia, comida, alimento, necessidade básica é trocada por um pedaço de papel. E você já cresce com essa super valorização de um papel em troca das suas necessidades básicas, né? E isso faz com que você adentre na classe de pessoas que precisa de dinheiro rápido. E isso ultrapassa conhecimento, ultrapassa ensino, ultrapassa educação, porque é uma necessidade básica para dentro da tua casa, né? Então você acaba aceitando trabalhar cedo, acaba aceitando se dispor a serviços que ninguém gostaria de fazer ao teu redor, ou pegando um valor de baixo padrão para conseguir suprir o padrão, a necessidade rápida, né? Vários outros motivos aí que faz a gente acabar aceitando um trabalho que não satisfaz, que só dá trabalho, que só dá dor de cabeça, que é longe da nossa casa, que faz a gente se estressar pegando o trânsito, trem lotado, e se submeter, vender as horas do nosso dia, né? Vender a nossa força de trabalho e não a nossa produção, né? Então a gente é uma força de trabalho, a gente não é uma produção, e isso faz com que tudo seja muito mais desgastante para o ser humano, né? Então a insatisfação profissional reina, tanto mais porque muitos dos nossos apelos perante a sociedade, perante reivindicações, não são atendidos, né? E os direitos trabalhistas precisam de muita regulamentação ainda, precisam de ser cumpridos também, né? Então, existem muitas situações aí que faz com que a gente entre no processo de insatisfação profissional. E isso está intrinsecamente dentro da sociedade brasileira, que é onde a gente vive e é onde a gente tem que se basear, né? A quarta situação aqui que eu trago para vocês é sobre doenças físicas e mentais. Então, esse mar de problemas traz o quê? Doença, traz medo, traz pânico, traz sufocamento, traz doença, né? E isso se manifesta de forma física, de forma mental, de forma psicológica, de forma emocional, ansiedade, ataque do pânico, depressão, angústia. Tudo isso começa a se tornar uma panelinha dentro da gente prestes a explodir, né? E a gente é uma sociedade tão agitada e todo mundo nervoso porque tá todo mundo de certa forma estimulado e prestes a explodir, porque não é ensinado pra gente como descarregar, como usar isso a nosso favor, né? Como usar a nossa energia de explosão, a nossa energia de ordenar o caos, porque se a gente ordenar o caos, a gente derruba monarquias, né? Pois é. E aí vem as doenças físicas, as doenças mentais que atrapalham a gente no dia a dia,
que fazem a gente ter dor nisso, dor naquilo, dificuldade para movimentar, dificuldade para ir atrás. E isso tudo é desgastante dentro da sociedade, né? Gente, se vocês lembrarem de mais algum mal aí da sociedade que eu não falei, que às vezes é necessário a gente comentar, que ninguém percebeu, ou no seu meio habitual, é bom, é importante a gente sair da bolha, a gente comentar, a gente compartilhar o nosso conhecimento. Bom, e aí eu trouxe também a energia da falta de rumo que traz, né? Dentro da sociedade, o que a gente vê muito é a falta de energia, a falta de rumo, a ausência de propósito, né? Então, dentro de uma sociedade onde está todo mundo trabalhando para ter dinheiro, doente, cansado, acumulado, triste, não existe muito tempo, né, para ir atrás de um propósito. Não existe tempo, não existe clareza e, de certa forma, a gente é conduzido a isso, a não pensar, porque se a gente pensar em tudo isso que está acontecendo, a gente vai perceber muita injustiça que acontece e isso mudaria muitas coisas, né? E ninguém quer que nada mude porque tem gente lucrando com isso, né? Então, acontece que a gente é realmente educado a ter uma falta de propósito, a ter falta de rumo, né? A não conseguir encontrar clareza sobre as coisas, entende? E a outra questão é a procrastinação. A gente começa a estar tão sobrecarregado, tão atarefado, tão hiperativo, que você pensa demais, faz de menos, porque você já não tem tempo de nada, né? Então, quando você pensa em fazer alguma coisa, você pensa, você coloca lá na caixinha, você anota. Anotei na mente, um dia eu faço aquilo, um dia eu faço aquilo, um dia eu vou pra frente naquilo ali. E aquilo ali se torna 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 anos, e quando você vê, já passou décadas e você ainda não fez aquilo que você se propôs a fazer consigo mesmo, né? Então a procrastinação às vezes não é sobre a gente procrastinar para o outro, mas o problema é quando a gente procrastina para nós mesmos, a nossa própria felicidade, a nossa própria cura, a nossa ida ao médico para fazer um exame habitual, né? Isso às vezes pode custar caro, pode custar vidas. Então, quando a gente procrastina demais a nossa felicidade, quem que lucra com isso? Quem colocou a gente para trabalhar, né? Porque esse aí não perdeu tempo, entendeu? Outra situação que a gente vê muito na sociedade é a solidão. Então, a solidão, a insatisfação na vida amorosa, a tristeza, né? Cada vez mais pessoas vazias, ficando por momentos rápidos, né? E isso acarreta na solidão, acarreta em pessoas amarguradas, solitárias, de mal com a vida, de mal com os relacionamentos, de mal com a própria autoestima, sem conseguir se dar bem, sem conseguir se observar, se sentir feliz consigo mesmo, né? A baixa estima é capaz de levar a gente pro fundo do poço, dentro de uma sociedade onde a gente está ali o tempo todo sendo cobrado de ter um padrão social, de ser a beleza tal, de agir de determinada maneira tal, que homem é desse jeito, que mulher é daquele jeito, né? Então a gente acaba se isolando mesmo, porque é uma maneira de proteção, é uma maneira de se proteger dessa sociedade que está nos machucando, que está nos oprimindo, que está nos cobrando, né? Como você vai fugir daquilo que está machucando? Às vezes é necessária essa solidão, né? Às vezes é necessário a gente se afastar realmente do que está machucando. O problema é que às vezes o que está machucando vem de todas as partes da sociedade. Aí se cria uma solidão, a insatisfação
na vida amorosa, dificuldade de se relacionar, dificuldade de falar dos sentimentos, né? Outra coisa também aqui é o não saber lidar com esse caos, né? A gente não sabe lidar com esse caos, é muito difícil lidar com esse caos. Como que eu vou lidar com isso tudo? Sendo que a maioria desses problemas todos que estão na nossa vida, nem fui eu que criei, né? Às vezes o problema veio muito antes de mim, o problema vem de quem está organizando a sociedade, de quem está estruturando os negócios, os e-commerces, os fast foods, as redes de comunicação, né? Então, tudo isso de certa forma está nos pressionando, está nos criando doenças mentais, emocionais, intelectuais. E como que a gente lida com esse caos? A gente não lida, né? A gente abstrai e começa a buscar ali dentro o nosso papel dentro da sociedade, estando fora dela. Porque se você se entregar para a sociedade, ela vai te comer, porque a sociedade ela é um caçador carnívoro buscando sua presa, entende? A sociedade foi moldada para ser capitalista, para ser feroz, para ser aniquiladora da concorrência, para ser aniquiladora de quem sabe mais, para ser aniquiladora de quem quer mais, porque alguém quer ter mais que todo mundo, né? Então, dentro da sociedade, quando você pensa em se libertar, você vai ser atacado. Você vai ser atacado por todos que não querem se libertar e que não querem que você se liberte, que não querem que você desperte outras pessoas para se libertar. Se libertar do quê? Se libertar da escravidão trabalhista, capitalista, se libertar da escravidão, de ter que depender de uma saúde às vezes precária, de uma educação precária, né? Se libertar para enxergar o que está acontecendo, abrir a sua bolha de possibilidades para enxergar outras sociedades, para enxergar o que está errado dentro da tua sociedade. Então, conhecer, estudar, aprimorar, sair da sua bolha, da sua casinha, da sua casca é importante para você enxergar o buraco que você está e poder sair. Para você ter luz para sair da escuridão que é propositalmente colocado sobre a gente, né? E a última situação aqui é o querer muito mais da vida. Então a gente tem a mania, né, de achar que milagre da vida, tudo tá aqui para ser usado, tudo tá aqui para ser usufruído. Mas isso não é bem assim, né? Dentro da natureza, se um ser humano for lá sem preparo, ele pode pegar uma bactéria e morrer rapidinho, entende? Então, não é bem assim, nem tudo é para ser usufruído. Existem plantas na natureza que são venenosas, elas não são para ser usufruídas, entende? Não de maneira errada, não por qualquer pessoa, mas por quem tem conhecimento para fazer daquele veneno um remédio, ou deveria ser, né? Entende? Então, nem tudo aqui é pra gente, pelo contrário, nada é pra gente. Eu diria que nós fazemos parte de tudo que é, né? E que nós temos que devolver isso tudo pra natureza, porque isso é dela. Isso aqui um dia vai alimentar milhões de bactérias. Já alimenta, meu corpo é um mundo de bactérias. O seu corpo é um mundo de bactérias. Você é um universo para algum ser que está morando em você, entende? Então, você faz parte do
todo, você nunca esteve fora da natureza, e quando o ser humano ele se tira completamente da natureza, ele acha que tudo é pra ele. Ele acha que tudo é dele, que ele manda em tudo. Ele se coloca como superior da natureza. Só que é a natureza quem moldou o ser humano e pode desmoldar. Entende? É ela quem manda e desmanda aqui. Então, quando a gente está cobrando demais da vida e esquece do milagre que é a gente estar aqui, a gente entra em desassociação da realidade. Entende? Porque a gente está tirando mais da natureza do que a gente pode dar. Então, a gente está criando uma nova realidade de usufruir demais, dar de menos para a terra, desequilibrar a terra, desequilibrar a água, desequilibrar o ar. E depois, quando isso voltar pra gente, vai voltar tudo imundo. Vai voltar tudo cheio de toxina. Vai voltar tudo cheio de bactérias que não deveriam estar ali. O sistema todo foi abalado. Entende? Então a gente tem que parar de querer cobrar demais da vida se a gente não doa o suficiente. Entende? Então é isso. A gente tem que parar de cobrar demais da vida se a gente não doa o suficiente para que ela possa ter forças para nos nutrir. Se a gente não consegue cuidar da nossa vida, né? Isso acontece regularmente. A gente tem que aprender a cuidar da nossa vida, a gente tem que aprender a se nutrir. A gente também tem que relembrar que tudo isso, esse corpo, a água, o ar, a terra, quem deu foi a Mãe Terra. Quem deu foi essa terra aqui, que nos abriga, que nos acolhe, que é o útero divino sagrado, né? E o tarô, ele é uma história, ele é essa história que nossos ancestrais fazem questão de relembrar, que a gente tem conexão com a terra, que a gente precisa cuidar dela para que no futuro as gerações futuras possam ter futuro também, para que a gente não seja egoísta com o nosso tempo, né? E é isso. Ontem a gente estava falando um pouquinho sobre o tarô, sobre a numerologia do arcano 0, o mundo, né? E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho mais sobre a simbologia do número 0. Deixa eu só achar meu tarô, cadê? Aqui. Pegar meu tarôzito, trazer aqui para vocês o arcano. Tava facinho. Ó, a gente tá falando do louco, né? Relembrando um pouquinho sobre a aula de ontem, tá? Se você não viu, volta lá, tá maravilhosa. E aí, assim, ontem a gente tava falando sobre esse salto de fé que o louco dá na vida, né? Que ele é esse ser, essa pessoa que movimenta as coisas. Ele é cara que vive, ele é o cara que vai lá e faz acontecer, que vive mesmo sem conhecimento, mesmo sem sabedoria, mesmo sem experiência. Ele vai e ele coloca o pé ali e depois ele vê onde ele tá pisando, né? Então o louco, ele é o aventureiro, ele é o que vai se construir. Ele é o resultado daquilo que foi construído e ele é aquilo que vai se construir. Ele é o ponto. Ele é o ponto de início e de fim. Ele é a causa, ele é efeito, ele é o nada e ele é o tudo. E aí eu trouxe para vocês também a simbologia do número 0, né? O número 0 carrega em si a simbologia do número vazio, tudo e o nada, potencial pleno, não apresenta valor, mas ele apresenta
potencialidade. Ele potencializa o valor que já existe. Então, quando você está usando o zero na numerologia ali, você está potencializando aquilo que já existe. Se você coloca, né, essa energia por exemplo, veio o louco invertido, e aí ele vem invertido, o que significa? Que o zero está potencializando o louco invertido. O que seria o louco invertido? Seria o cara que não se aventura por nada. Seria o cara que tá sempre preso a dogmas, tá preso a regras. Ou o cara que é desmedido, que sai ficando com todo mundo, que não respeita nada nem ninguém, que não tem um valor de nada e não tem propósito, e é só um moleque completo que quer curtir o agora, né? É uma certa imaturidade, né? Então, quando ele vem no zero, vai trazer essa potencialização, tá? O zero, ele eleva a vibração também. Então, ele potencializa e ele eleva, entende? Então, quando a gente está no lado positivo do zero, você, como o louco, entra numa elevação de se deixar ser guiado realmente pelo espiritual, entende? Você dá o passo e deixa o espiritual guiar, e você se prepara para novas experiências, né? Sem ter medo do que está por vir, porque você não conhece. Sim, deixando que aquilo que você não conhece te surpreenda, entende? O zero também traz a energia de maior livre-arbítrio, possibilidades de escolhas, poder criativo e fonte de vida. Então, o zero é o potencial, né? Ou seja, é o tudo e o nada. Você tem a faca e o queijo na mão, mas você não tem o queijo. Mas você tem a faca. Vai atrás do seu queijo. O zero, ele é o vazio. Mas será que o vazio é sempre tão ruim assim? Porque muitas vezes a gente pensa, eu estou vazia, eu não tenho rumo. Que ótimo! Essa é a hora perfeita para você arrumar um. Não tem nada que está ocupando esse espaço de rumo. Coloque alguma coisa nesse espaço. Coloque um rumo nisso. Entende? Preencha esse espaço que está vazio. Muitas das vezes a gente entra no espiritual e aí existe um momento que eu chamo de a reforma do guarda-roupa, que é esse momento onde você tem que olhar para sua bagagem, você tem que olhar para tudo aquilo que você vem carregando, para as dores, para os pesos, para o armário, para o utensílio da tua casa, e você tem que escolher o que você vai ficar e o que você não vai ficar. Você vai ter que pegar as roupas antigas que já não cabem mais e vai ter que doar, vai ter que jogar fora que não presta. E isso você vai limpando. Você vai vendo se você merece ainda aquele guarda-roupa, se ele não tá quebrado, se você não precisa de outro. Essa é a reforma do guarda-roupa, que é o momento que você tá se desconstruindo. Você tá abandonando tudo aquilo que foi. Você tá abandonando tudo aquilo que não serve mais. Você tá pegando só aquilo que é de suma importância, só aquilo que vai ser apresentável para você, tudo aquilo que você escolheu ficar. Então é importantíssimo esse momento do nada, é importantíssimo esse momento do tudo, porque é aqui nesse zero que tudo acontece, que as possibilidades estão como num ovo, esperando para serem
despertadas para serem sementinhas que um dia vão brotar. É isso, gente. Por hoje é só. A semana que vem já tem aula preparada, que eu vou trazer para vocês o arcano do mago, tá? E eu espero que vocês sejam muito felizes, abençoados, levem para a vida de vocês esse ensinamento do arcano 0, do louco, e aceite um pouco mais a sua loucura, se permita deixar esse novo entrar na sua vida. Axé, gratidão, espero você dentro do curso A Magia Antiga do Tarô.